Cheguei. Deu uma volta de 360 graus. Bom, eu estou aqui hoje para falar com você que é ateu. Eu tenho algumas colocações para que você que é ateu comece a pensar se existe Deus ou não. Se você acredita em você ou não. Que você acredita que você viu uma explosão ou não. E se existe uma explosão, quem é essa explosão? Ah, então vai aí. Presta atenção. Por que as pessoas estão tão desacreditadas? Algumas pessoas. Eu vou te falar alguns sinais. Ninguém nunca viu a Deus. Só podemos conhecer por meio da fé. Mas a nossa fé não precisa ser cega. Deus se revela a nós de muitas maneiras. Uma coisa que todas as religiões têm em comum são sua crença no sobrenatural. A diferença do cristianismo é que acreditamos que Deus se revela a nós e procura ter um relacionamento com cada ser humano. Ao longo da história, muitas pessoas passaram a crer em Deus ao analisar a Bíblia e converteram. Ateu intelectual, cientista e ateus. Por quê? Porque muitas evidências fortes que Deus existe. Agora, alguns sinais que eu vou te falar no livro teológico, a existência de Deus. Deus se revela na criação. O nosso universo é incrível. Desde a natureza, os movimentos da galáctica, a oposição dos átomos, tudo tem uma ordem. Cada coisa tem o seu lugar e a sua função. E além disso, a complexidade, a beleza e o tamanho do nosso mundo revela o poder e a glória de Deus. O livro teológico fala que Deus se manifesta através da criação, de maneira que nós não temos nenhuma razão para nós negar a sua razão. Romanos capítulo 1. Só o fato de saber muito pouco sobre o nosso mundo já é uma razão para aceitar a existência de Deus. Eu vou te fazer uma pergunta, Mateus. Se há tanta coisa que não conhecemos e com qual nunca tivemos contato, será que alguém pode afirmar com certeza que Deus não existe só porque nunca teve contato com Ele? E outra coisa, o anseio por eternidade. Você já perguntou para você por que queremos tanto sobreviver? Nós adiamos a morte durante toda a nossa vida, cientificamente, não é? Porque no fundo, todos nós ficamos revoltados com a morte. Sabemos no fundo que o mundo não devia ser assim. Queremos viver eternamente. E o livro teológico fala que o próprio Deus coloca o nosso desejo no nosso coração. Eclesiastes capítulo 3. O livro teológico fala que, por causa da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e junto com ele veio a morte. Depois disso, a morte alcançou todas as pessoas, que todos pecaram. Por meio da obediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos podem ser salvos e viver para sempre. Basta que você se arrependa dos seus pecados e receba Cristo como Senhor Salvador. É Romanos capítulo 9. Bom, a ressurreição de Cristo, se Deus não existe, como pode Jesus ter ressuscitado? A Bíblia diz, o livro teológico, diz que as centenas de pessoas viu Jesus vivo depois que ele havia morrido. 1 Coríntios capítulo 15. E muitas dessas pessoas foi perseguida, presa e até morta por afirmar que tinha visto Jesus e não desmentiram. Com a sua ressurreição, Jesus provou que Deus existe e tem poder. Sem Deus é impossível alguém ressuscitar. Ninguém consegue reverter a morte, principalmente 3 dias depois. Por isso, Jesus é a grande prova que Deus existe. Bom, milagres acontecem, vocês veem direto. Milagres estão sempre acontecendo. A Bíblia conta que sobre tantos milagres que aconteceu ao longo da história, desde cura, a multiplicação de alimentos. Mateus 11, capítulo 11. Isso não aconteceu, não foi só ano passado. Deus continua fazendo milagre até hoje. Pelo poder de Deus, pessoas são curadas, relacionamentos são restaurados, vícios são quebrados e vidas são transformadas. Bom, você pode conhecer Deus. Deus não fica distante da humanidade. Ele não se limita a nos dar prova da
sua existência no mundo da nossa volta. Ele só dá a oportunidade de nós conhecer pessoalmente. Por isso, você quer saber mesmo se Deus existe? Abra o seu coração e fale com Ele, que você vai ver o resultado. Estuda sobre a vida e o ministério de Jesus. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Tá? Hebreus capítulo 1. Bom, então, para vocês que é ateu, isso é uma questão de fé. Existem muitas razões para crer que Deus existe, mas no fim, tudo depende só de você acreditar. Há pessoas que acreditam sem ter provas. E há pessoas que se recusam a acreditar, mesmo diante de muitas evidências. Crer em Deus não é deixar de pensar. Porém, mesmo diante de muitos sinais incontestáveis, ainda assim precisamos dar um passo de fé. O livro teológico fala que essa certeza só vem pela fé. Hebreus capítulo 11. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Bom, então não se esqueça disso aí para você. Tomara que você tenha gostado, que isso sirva pelo menos para uma pessoa. Se uma pessoa que é ateu prestar atenção nisso e passar a crer que existe Deus, já valeu a pena. Por isso eu digo, beijo no coração e até a próxima.